Semana passada a gente teve uma situação bem brusca aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, em relação ao tempo. Tivemos recorde de calor, 36,1 graus em Belo Horizonte, lá foi terça-feira, se não me falha a memória, mas na sexta-feira veio um frio, veio chuva para nossa grande BH. No fim de semana, durante a madrugada, teve sensação térmica de menos 10 graus. O que aconteceu? Aí fica a dúvida, né? Já estamos no mês de setembro, hoje é dia 19, época típica de calor, e tivemos um frio no fim de semana e chuva. O que esperar para os próximos dias, para as próximas semanas? Afinal, o tempo de frio acabou de vez e agora é só calor, vem chuva por aí ou não? O que esperar? Estamos recebendo, para responder a essas dúvidas, o Lisandro Gemiak, que é coordenador em Minas do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Ele é, claro, meteorologista. Lisandro, boa tarde, obrigado pela presença, prazer revê-lo. Boa tarde, igualmente. Estamos sempre à disposição aí para dar as informações sobre o tempo e o clima aí da região. Sem ser esse episódio do fim de semana, que tivemos um friozinho aí, sensação térmica de menos 10 graus até durante a madrugada. Mas a gente pode considerar que o período de frio acabou de vez e agora é só calor? Não, ainda tem possibilidade de ter alguma massa de ar mais frio, né? Então a gente essa semana começa a primavera, né? Acaba o inverno oficialmente, né? A variável astronômica lá, o Sol passa a linha do Equador de volta para o hemisfério sul, né? Então a gente tem o início da primavera, e na primavera aqui é bem comum ter essa variação brusca do tempo, né? De um dia para o outro pode ter chuvas assim mais intensas e pode ter chuva, frio, calor, chuva e frio, né? Como teve nessa semana passada, né? Então tem dia que a gente pode sair de casa de camiseta, mas tem que levar a sombrinha, levar a blusa de frio, levar o capote, levar o capuz. Isso. Pode ter tudo no mesmo dia. Isso, essa semana, a partir de amanhã, né? A partir dessa terça-feira, a gente já tem alguma possibilidade de chuva à tarde, né? Então faz calor durante o dia, chove, dá uma resfriada, pelo menos de terça até sexta a gente vai ter essa condição de pancadas de chuva aí. Pode ser pancadas mais isoladas, que eventualmente pode vir acompanhada de rajadas de vento, né, de chuva mais intensa, mas nenhuma perspectiva de ser muito, muito forte, não. Mas em termos de temperatura, elas vão baixar demais ou não? Não, por enquanto a gente não tem nenhuma perspectiva de baixar, mas assim, a previsão, o horizonte de previsão, ele não dá muita margem para a gente fazer essa definição de que acabou o frio, né? Então a gente mais para frente pode ser que tenha uma onda mais fria aí até início de outubro, aí pode ter algum evento de frio. Mas é uma situação isolada. Isso, é pouco provável, né? O mais provável agora é ter mais ondas de calor, né? Porque nessa época do ano a gente já tem muito mais frequente as ondas de calor. Então a gente vai ter a passagem de uma frente aí pelo litoral da região sudeste, que vai provocar essa condição de pancadas de chuva aí nos próximos 3 dias. E aí depois a gente tem um tempo meio assim incerto, né? Então pode fazer sol mais nublado, mas as temperaturas, não tem nenhuma previsão das temperaturas baixarem aí dos 10 graus, como vinha ocorrendo aí durante praticamente todo o inverno. Mas essa possibilidade que você está falando de poder termos períodos de calor e alguns períodos de frio ainda nas próximas semanas, você falou, é comum para esse início de primavera. Isso. Mas é comum mesmo nos últimos anos, ou historicamente é assim, ou em virtude das mudanças climáticas? Setembro a gente não imagina ondas de frio. É por causa das mudanças climáticas ou não? Não, é comum para essa época do ano. Assim, climatologicamente ocorre algumas ondas mais frias durante o mês de setembro. Assim, em termos de mudanças climáticas, até a gente tem observado nos últimos anos que a tendência é a estação chuvosa começar mais tarde, né? Então, normalmente a estação chuvosa aí estaria bem caracterizada em meados de outubro, e ela tem começado mais no início de novembro. Esse ano, como nessa semana já tem chuva e os modelos de médio prazo, aí até 15 dias, eles dão alguma probabilidade forte de chuva, principalmente no sul e no Triângulo Mineiro, aqui na capital também. Então a gente está com essa expectativa de que a estação chuvosa vai começar dentro da climatologia anterior, né? Então vai começar antes as chuvas mais frequentes. Mais para meados de outubro, então?
Mais para meados de outubro, assim, a frequência é maior, né? Porque setembro tem uma característica de pouca chuva ainda, né? Mas quando ocorrem chuvas aí a partir do dia 10, hoje já estamos dia 19, né? Então, nesses últimos 10 dias, quando ocorre alguma pancada de chuva, já é um bom prenúncio de que vai ter a circulação geral, vai favorecer a ocorrência de chuvas e aí o início da estação chuvosa dentro da climatologia. E aquelas chuvas muito perigosas que são comuns no final de tarde, início de noite, aqueles temporais que provocam alagamentos em algumas regiões de Belo Horizonte. Isso é para final de setembro, lá para outubro? Isso, é para essa época mesmo. Geralmente até meados da primavera, início de novembro, aí a chance de ter essas pancadas de chuva intensas, com rajadas de vento, granizo, né? Então é bem frequente, né, a ocorrência desses eventos, principalmente em setembro e outubro, né? Então aquela chuva forte com uma pancada bem intensa e de rápida duração que causa estragos consideráveis aqui na cidade, né? Como queda de árvores. Então a população tem que ficar bem atenta aí aos sinais, né, das nuvens, né? Quando começar a dar uns raios aí, procurar um local seguro para evitar aí qualquer transtorno que possa ser relacionado a essas pancadas. E já há uma estimativa, uma previsão, se o período de chuva e o período de calor vão ser mais intensos do que no ano passado? Não, a gente não tem nenhuma perspectiva ainda, né? Então, aqui para a região sudeste, a previsão climática ela é sempre bem ruim, assim, é uma previsão que pode acontecer qualquer coisa, né? E no geral, a gente espera acontecer dentro da climatologia. Então, o que é a climatologia? Os meses mais chuvosos do ano são novembro, dezembro e janeiro, né? Então, esses meses a gente tem que ter mais cuidado aí, acompanhar a previsão do tempo diariamente para se precaver no caso de algum evento extremo, extraordinário, né? E setembro e outubro são aqueles meses de transição, né? Então, outubro também tem uma grande frequência desses eventos fortes, né? E então tem que monitorar para ficar atento aí. Ô, Lisandro, então para a gente confirmar, para essa semana então, como é que fica Belo Horizonte, região metropolitana? Essa semana as temperaturas aí devem ficar não muito frias, né? Então a mínima deve ficar aí entre 15 e 17 graus e a máxima aí deve ficar entre 28 e 31 graus até sexta-feira, né? E sempre no final do dia tem a possibilidade de ter pancadas de chuva, né? Essas pancadas eventualmente podem ser fortes em algum local, né? Inclusive com a chance nessa época do ano de granizo, né? Não é descartado aí ter o granizo, mas o granizo é um fenômeno bem isolado, né? A gente teve aqui há uns 10 anos atrás, eu acho, né? Aquele evento... Sim. Muito grande aqui, mas estragou muitos carros, né? Isso, mas não é muito frequente, né? Ter um evento daquela magnitude. Tanto é que tem 10 anos, teve alguns outros eventos pequenos aí, mas é bem frequente nessa época do ano. Ô, Lisandro, agora só uma curiosidade. Há alguns anos foi implantado ali em Mateus Leme um radar meteorológico que ele ajuda os meteorologistas a mostrar que está chegando um temporal aqui para a Grande BH. É administrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, pelo governo de Minas? Ele está funcionando? Que eu saiba, o radar é da CEMIG, mas a CEMIG fornece os dados para a Defesa Civil Estadual, né? Então, lá na Defesa Civil Estadual, eles têm os meteorologistas lá que prestam serviço lá para o Estado, e eles fazem esse acompanhamento das imagens de radar. Então não é ligado ao INMET. Não é ligado ao INMET. Então, o radar meteorológico, ele é mais utilizado para o no-casting, que a gente chama, que é uma previsão assim de 3 a 4 horas. Então, quem acompanha a Defesa Civil do Estado vai ver lá que, tanto nas redes sociais da Defesa Civil, que sempre tem avisos quando tem esses eventos. Então, para onde que está surgindo a chuva e onde que está se deslocando essas tempestades. Tá certo. Recebemos aqui, conversamos com prazer, Lisandro Gemiak, ele é meteorologista, coordenador em Minas do Instituto Nacional de Meteorologia. Ô, Lisandro, obrigado pela sua presença, prazer revê-lo, obrigado pelas informações para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Um grande abraço, ótima semana. Obrigado, nós estamos sempre à disposição lá e agora a gente está com as redes sociais também, a gente tem canal no YouTube lá do INMET, então quem puder acompanhar a gente lá, o nosso trabalho, estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento também.
Nós também aqui. Um grande abraço, Lisandro. Obrigado, viu? 4 horas e 24 minutos, vamos para um rápido